Olá, estamos abrindo mais uma vez o podcast Zé Café. E sempre naquela linha que eu repito sempre, mas eu sempre me surpreendo. Eu tenho uma lista de convidados, alguns confirmam, outros não, tal, mas a grande maioria dos entrevistados, estatisticamente, no Zé Café, são mulheres. E são mulheres empoderadas. Mulherada, vocês vão passar a gente, hein? Não tá fácil, não. Mas eu quero só pedir uma coisa para vocês que normalmente não faço. Sigam o Zé Café, se inscrevam lá no Zé Café, compartilhem. Hoje vocês vão ter aqui um papo muito agradável com pessoas que eu respeito muito, 2 jornalistas com atividade nas TVs. Isso é muito importante, eu acho que ajuda bastante. Então, sigam, compartilhem, ative lá as notificações, que sempre vai ter qualidade aqui no Zé Café. Polêmica jamais. Então, vamos começar apresentando a Cris Souza, que é repórter, palestrante em saúde emocional, PNL e performance. E ela tem um lema que é muito legal. Transformam equipes exaustas em times produtivos. Que responsabilidade, hein? E a Cris está me ajudando aqui hoje a dividir, porque são assuntos muito parecidos ou quase iguais, para a gente conversar aqui, bate-papo com a minha convidada, que é a Janaína Rony. Janaína Rony. Jornalista, apresentadora e palestrante. Ela tem 24 anos de atividade no Globo. Você está ativa hoje, né? Eu estou com o programa O Melhor da Vida, com Janaína Rony, na TV Santa Cecília. E viagem, saúde, qualidade de vida. Que legal, que legal. E é um prazer estar aqui, viu, Zé? Então, Janaína, como você é a nossa convidada hoje, eu vou deixar agora melhor um tempinho para você se apresentar e contar um resuminho de como é que está a sua vida hoje, profissional e pessoal. Pessoal não, mas profissional. Olha, Zé, Cris. Oi, minha amiga. Companheira de trabalho. Isso é... Que bom isso hoje, né? Esse encontro gostoso. Hoje eu estou no Instagram, nas redes sociais, todas as redes sociais, né? Não falo só Instagram, porque tem Facebook, hoje tem o YouTube, tudo, tem tudo, né? Estou na televisão, estou me reinventando a cada dia, para falar a verdade. Que legal. Até com uma coleção nova de óculos que eu lancei agora no navio, num cruzeiro, que eu acabei de chegar. Eu consegui fazer isso esse ano. Você lançou uma marca de óculos? Uma coleção italiana, de óculos italianos, coisa mais linda, todos de Milão, exclusividades, que veio, a coleção se chama Coleção Renascenza, que tem tudo a ver com a mulher. É um renascimento de cada mulher. Então, tem óculos para todos os estilos. Que legal. Para refletir mesmo esse universo feminino, essa identidade que eu estou passando minha para as mulheres que queiram se espelhar nessa construção, nessa tudo que eu fiz na minha vida. Eu acho que os óculos é a primeira impressão quando você bate o olho numa pessoa. Isso é fantástico, né, Zé? Eu acho legal. Falar assim, porque a gente fala que o olho, né? Eu costumo dizer que o olho é a janela da alma, né? É a janela da alma. É a janela da alma, é onde a gente traz muita coisa para o consciente para poder refletir, né? E é interessante porque cada fase da minha vida eu usei um tipo de óculos. Uau. É isso mesmo. Por isso que, assim, quando surgiu essa oportunidade, eu fiz assim, nossa, tem tudo a ver. Porque o óculos é parte do teu processo. Com certeza. Ele mostra o que você está fazendo, e que você é, como que você tá, se você tá realmente ousada, se você tá retraída, se você tá naquele meio romântico, se você tá... Mas o óculos diz muito isso. Ele diz exatamente isso. Ele passa essa mensagem de dizer como a mulher está naquele momento. O óculos fala muito sobre isso. É por isso que é bom ser podcast, né? Porque do nada eu fiquei sabendo aqui um ponto de vista que eu de verdade não conhecia, que o óculos revela tanto. Revela muito. Olha... É incrível. Não vai dar certo. Eu tenho óculos, olha só, eu tenho óculos de designers italianos, que eles são handmade, que fala, feitos à mão,
que é impressionante. Ai, Quase já. peça coloca única. aquele óculos. Olha eu aqui já querendo. Ela né? diz, não, ela diz tudo. Ela diz exatamente o que ela quer. Olha só. Incrível. E aí você já entrou numa linha de algo que você está fazendo pelas mulheres. E o Zé entrou falando, né? Das desse mulheres. poder, desse É. potencial Não, mas das é mulheres. É incrível. E a gente tá nesse mês, É. né, das mulheres. E aqui trazendo um pouquinho que eu acabei não me apresentando, mas muitas pessoas já me conhecem. Sim, sim. Eu já dividi a bancada aqui com o Zé umas Então, duas hoje é a vezes. terceira vez, Hoje eu é a acho. terceira vez, eu acho. E fazer isso enquanto mulher e conversar com uma mulher que é do mesmo ramo. É. Como diz o Zé, vocês são farinha do Do mesmo mesmo saco. saco. Ele usou essa Eu usei a expressão, expressão né? pra ela. Ah, não, vai dar tudo certo, vocês são farinha do mesmo saco. E somos, né? Na verdade, a mulher em si, Sim, né? uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Mas é incrível, eu estou falando aqui, eu fico muito feliz quando eu encontro esse tipo de conversa que estiver agora, de mostrar como a mulher tem se posicionado. Eu sou de uma geração anterior à minha, que é dos meus pais, onde a mulher era prendas domésticas no imposto de renda. E era dependente, aparecia como dependente. E hoje eu vejo, um curto até um tempo espaço, um tempo curto, as mulheres se empoderando cada vez mais. Eu entrevistei pessoas aqui, mulheres, que me surpreenderam pela postura. Tem uma das pessoas que eu gostei muito de entrevistar, a Sara Ball, que ela bate muito na questão do posicionamento da mulher. E também na questão assim, como é que a mulher tem que parar de ficar quieta. Ah, mas a gente não fica quieta mais. Não, mas Zé. vocês já estão, né? Vocês já chegaram lá onde tem que chegar, onde eu gostaria que todas as mulheres chegassem. Eu vinha de uma escola de vida profissional onde a mulher não tinha muito. Mas eu entendo o que você fala, tá longe ainda disso. Tá, porque né, eu venho de uma época de executivo em que as mulheres participavam de reuniões, mas assim, meio que vamos convidá-las. E de verdade se resolvia na panelinha ali. Então, assim, hoje não, a mulher... Mudou muito. Mudou né, Zé? bastante. mas vocês estão assim, muito eu, por fortes. exemplo, eu comecei a minha vida muito nova, muito. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Opa! E meu Só não pai, ganhou de eu me mim, lembro, então. Comecei com 14. Eu me lembro que meu pai, ele queria me dar tudo. Só que eu não É queria aquilo que da ele me princesa, desse. né? Eu não queria que ele me desse. Meu primeiro carro, por exemplo, eu precisei fazer isso daqui, ó. Isso para eu comprar. Porque ele queria me dar um carro zero. E eu fiz assim, você não vai me dar um carro zero, quem vai comprar o carro sou eu. Aí eu me lembro que eu comprei com o meu dinheiro e ele não quis ir nesse dia, nem para ver, mas eu insisti muito. Eu estava indo para o clube num domingo, eu fiz assim, pai, eu só quero que você veja o carro que eu quero comprar. Que eu vi, pelo menos para você aprovar se eu tô certa ou se eu tô errada. Quando eu falei isso, eu conquistei. Sim. Olha isso. Você queria, ele foi. Porque ele falou assim, agora eu vou poder aprovar ou reprovar. Reprovar. Ele fez assim, poxa, tá novinho mesmo. Parabéns. Eu falei, perfeito. Aí o cara chegou pra mim e fez assim, então vamos sentar? Eu falei, vamos. Ele falou assim, mas você não falou que você ia comprar? Eu falei, eu vou sim. Sentei e comprei. Tipo, comprei com o quê? Com o meu esforço. Eu tava na rádio, eu tava entrando na rádio CBN naquela época. Avenida 9 de Julho. E aí, olha só, mas não tinha 16 anos, eu já tinha feito 19. Eu entrei na rádio, meu chefe fez assim, nossa, mas você comprou um carro? Eu falei assim, Como e você assim? não sabe nem se você vai ficar aqui? Eu falei assim, quem disse que eu não vou ficar? Eu vou ficar. E acabou. E quando isso acontece... Isso era muito nova! Mas quando- isso é quase uma revolução. Você tá e entendendo? quando isso acontece, a Janaína bem colocou aqui, Zé, isso é afirmação. É quando a gente afirma o que a gente quer. É quando a gente diz o que a gente vai fazer. Exato. E isso tem uma força Muito grande. muito E eu não me grande. retraí. Eu falei Mas assim, será que eu não vou? isso. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, eu vou ficar. Mas eu acho vou que progredir. essa é exatamente a diferença. Na época que vocês fizeram, não estamos aqui para discutir tempo, mas Por assim... favor, né? Não. Então, imagina, mulherada linda dessa, eu vou preocupar com a idade. Eu quero dizer assim, isso não é o que está acontecendo. Está começando a acontecer praticamente agora. Vocês quase foram uma Joana d'Arc da vida aí,
que peitaram uma sociedade ainda machista, que não acreditava na mulher e que a mulher era a princesa da casa. Eu tenho uma filha caçula. Sim, nossa. Eu me lembro que meu pai, ele queria fazer tudo por mim. Ele fazia, ele me dava, ele não é aquela coisa assim, eu fui trabalhar nova porque eu precisava trabalhar. Não. É porque eu queria comprar minhas coisas, eu queria liberdade, eu queria chegar, pai, eu quero uma calça, pai, eu quero uma bermuda, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, porque nessa idade a gente já quer, né? Eu já tinha entrado na faculdade, falei, não, chega, eu quero meu dinheiro. Eu me lembro que meu primeiro salário, isso faz o quê? Não sei. Foi mais de 30 anos. Meu primeiro salário foi R$ 1.800. Numa loja de roupa no shopping, que eu fui atrás. Eu falei assim, não vou trabalhar no shopping. Eu trabalhava, mas era a vendedora número 1. Então, assim, era uma coisa que eu me esforçava muito. Mas agora que eu estou com duas poderosas aqui, eu vou fazer uma pergunta. Isso é um pouco... Porque na época de vocês, isso é um pouco genética? Eu acho que é. Porque eu acho que... Não sei se vocês têm irmãs, para se compararem. Às vezes não cai o raio 2 vezes no mesmo lugar. Você pode ser que, não sei se vocês têm irmãs ou não, hoje eu vi casos que uma irmã disparou e a outra ficou para trás. No meu caso, meu irmão hoje é um grande empresário lá em Campinas. Não, mas vamos consolar os homens dessa conversa. Mas eu percebo que esse tipo de mulher que está aparecendo agora, e vocês, pela influência que vocês têm nas redes sociais, essa coisa toda, e isso eu busco bastante, tem cada vez mais mulheres empoderadas. Sim. Entendeu? Porque, assim, a mulher, ela tá com uma força grande. Eu falo muito da conquista, né? Hoje se usa muito a palavra do poder e tal. E a gente sabe que são duas vertentes aí, né? Porque existe aquela frase, né? Que a mulher, ela tá onde ela quer estar, ela vai onde ela... E aí, não é... Se você tirar do contexto, não é bem assim. Tem competências que não cabe a nós mulheres, quando a gente fala de dividir força, né? Só que assim, você sabe, né, Jana, ficou muito tudo, a mulher empoderou, e não é isso. Não, a mulher conseguiu uma independência. Exatamente. A mulher pode escolher. Exatamente. A independência não quer dizer que a mulher tem que fazer tudo. Exato. Tem coisas que é o homem que tem que fazer. E eu respeito muito isso. Só que isso se perdeu bastante, né? Esse é seu papel, não é o meu. Exato. Entendeu? Então, vocês tocaram, passaram assim, por cima, perto, raspando no assunto que estava na minha cabeça. É por isso que tem tanta violência contra a mulher? Eu acho. Opa! Eu acho. Homens que não se conformam. Essa disputa, se você não for muito bem... se você não souber compartilhar isso, essa independência toda, se você não souber colocar uma dosagem no negócio, ela começa a extrapolar. Ela entra no universo masculino e muitos homens ainda, eles herdaram mesmo aquela coisa dos antepassados. Da época da cabeça do casal. Sabe? E quem manda sou eu. E quem... Na realidade, numa casa, por exemplo, se a mulher ela foi inteligente, ela que manda. Quem conduz é ela, não pescoço, precisa brigar. Né? Eu costumo falar que a mulher não me é o lembra pescoço. Disso. Eu tive um papo com a minha mulher há um mês atrás, mais ou menos, né? A gente se dá muito bem. Eu estou fazendo 8 anos do meu 3º casamento. E eu brinquei com ela, né? O que eu sou no casal? Você é a cabeça. Eu falei, que legal. Fiquei todo machistinha lá, achando legal. E você? Eu sou o pescoço. Simples assim. Acabou comigo. A cabeça mexe quando você quiser. Mas é isso, Mas é isso que está legal. Porque a gente consegue... Eu, graças a Deus, embora eu venha de uma geração de machistas, né, outras gerações minhas muito machistas, minha mãe nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou. A minha também não. Quem disse que não? Não. Não, que assim, trabalhou fora, né? Fora. Trabalhou, não. Cuidar de uma casa é um trabalho absurdo. Exatamente. Vocês ainda têm esse plus, que é a dupla jornada. E que às vezes sobrecarrega, por isso que eu falo que a gente tem que dosar, porque os homens, eles têm realmente a função deles, porque a gente já carrega tanta coisa
Então, assim, deixa ele carregar a compra do mercado, deixa ele fazer as coisas boas para você. Né? Deixa ele ser homem. Nossa, estou descobrindo que minha mulher é tão hábil. Ai, ela me deixa pelo licença no amor de mercado Deus. debaixo do meu relógio, que ela sabe que eu vou pôr o relógio de manhã. Olha, estou indo para o supermercado. Ainda bem que eu topo, eu gosto. E isso vem, é cultural, né? A gente fala que é cultural. Um exemplo, eu tô casada há 18 anos, fiz agora, dia 6, 18 anos de casada, né? O Instagram entrega tudo. Meu segundo casamento, enfim, também é da área, né? Repórter cinematográfico. Cara, gente, muito então, legal. A gente trabalhou junto muito tempo. Só que quando nós nos conhecemos, eu era aquela mulher que carregava os meus cases, né, para os eventos. Eu tinha uma empresa, então eu cuidava de tudo. Então, eu não tinha esse negócio de que alguém fizesse algo por mim. Então, era tudo muito... E quando ele veio, teve um choque. Por que você quer carregar, sabe? E aí ele foi trabalhando isso. Isso é um processo de adaptação. Foi um processo de adaptação delicado. Porque ele veio para uma família onde existia a mulher, né? Que ele fala que é a princesa, que ele se apaixonou, vivendo sozinha com seus 2 filhos e cuidando da sua vida, tocando a sua vida. Enfim, e para ele foi desafiador isso. É verdade. Então, quando a gente se põe como nesse homem, papel, posso dizer exatamente. Que foi. Então, quando a gente se põe nesse papel que daí a Jana bem colocou, de você entender o que é do homem e deixar para que isso aconteça naturalmente. E é até gostoso, né? Muito porque ele assustador no começo, tá? Mas ele estimula a conquista. Exato. Né? E porque assim, imagina a gente fazer tudo, cansa. Cansa. Qualquer relacionamento acaba. Eu já morei sozinho algumas vezes entre meus divórcios. E eu não tenho problema nenhum em morar sozinho, eu gosto muito de morar sozinho. E quando eu conheci a minha mulher, isso é uma coisa que eu sempre admirei. Uma mulher exatamente não precisa depender de mim. Alguns homens ainda querem se manter nessa posição da mulher que precisa complementar a renda dela, ou não trabalha, seja o que for. Ao contrário, eu acho que as mulheres que trabalham têm minha admiração. Porque a minha mulher trabalha num emprego legal, tal. E a gente sempre fala isso, que é muito importante eu colaborar com as coisas dela, em coisas da casa. Ela vai chegar em casa hoje e vai encontrar a louça lavada. Então, olha só que maravilha. Vai encontrar a mesa do lanche da tarde mas pronta. Eu acho que mas isso eu faço com... Mas acho que é um tipo, mas é genético. Essa visão de parceria. Parceria, a palavra é essa. Sabe? Porque assim, vocês dois convivem na mesma casa. Nós dividimos com tudo. Com as mesmas finalidades, propósitos e objetivos. Não é porque você é homem e você é mulher, mas são 2 pessoas, seres humanos. Que resolveram ficar juntos. E que se gostam. Então, por que você não fazer um agrado para ela? Então, mas você sabe que isso virou uma coisa que a gente... Isso é um pouco da minha... Embora eu venha de uma família machista, eu resolvi seguir a linha da minha mãe, que era uma pessoa... Meu pai era provedor. Minha mãe é mais amorosa, mais afetiva. E eu acho que a afetividade e a demonstração de carinho aumenta o relacionamento, melhora o relacionamento. Lógico. É muito gostoso chegar, de manhã ela deixa a mesinha pronta para mim tomar café, que ela já foi trabalhar. Eu estou aposentado, estou fazendo meu podcast aqui. E quando ela chega, a louça está lavada. Eu aprendi a arear panela, coisa que eu nunca fiz na vida, né? Quando morava sozinho, tinha uma faxineira. Mas, assim, ela sabe... Eu só não consigo arrumar a cama, a única coisa. Eu não tenho habilidade para estender um lençol, eu não tenho. Eu tento, mas eu não consigo. Mas o resto da casa, nossa, põe roupa, estende roupa. Olha, mas o que basta é intenção, né? Com certeza. Quando a pessoa tem intenção de querer fazer... A gente faz isso com o filho, tá né? Tudo certo. Às vezes tem uma coisa engraçada... Com o filho, né? O filho, às vezes... quer ali fazer alguma coisa e não faz bem feito. Porque não faz mesmo, gente. Mas quando você corrige isso, você tira a beleza dele ter ido lá e fazer da forma dele. Minha mãe quer fazer, eu não sei fazer, né? Ele fala muito da mãe e tal. Eu sou mãe de 3 meninos. Nossa! E aí o marido e o cachorro. Então, logo, eu vivo num universo masculino. Lógico, hoje só temos o caçula, os outros 2 já são casados, têm a vida deles.
Mas eu sempre tive isso, dos meus filhos fazerem as coisas. Os homens, os 2 mais velhos, cozinham. As mulheres são felizes. Às vezes eu cozinho. Porque eles cozinham, eles sabem cozinhar, gostam. E aprenderam um pouco comigo, né? Porque eu gosto de ir à cozinha, de fazer com muito amor. Então, quando você insere isso no universo masculino, que o Zé fala muito, né? Do machismo. E hoje se mudou muita coisa, mas ainda está longe de ser algo. Longe. E aí está longe porque bate muito no que a gente está vendo hoje, né? As mulheres estão morrendo todos os dias. As mulheres estão sendo maltratadas todos os dias. E isso tá bem pesado, né? A Jana, muitos anos de jornalismo, viu muita coisa, eu acredito que você viu muita coisa. O meu lado foi mais para o entretenimento, então, assim, meu marido vem e ele é jornalismo na veia. Tem muita coisa que eu não quero ver, né? Então, ele consome muito isso. Eu acho que a mulher também, ela tem que ter uma percepção, ela já tem isso dentro dela, mas perceber o que faz mal para ela. Exato. Se ela não consegue manobrar o que está com ela, sai fora. Exato. Se você não consegue colocar o teu carro na vaga, procura outra. Sai fora daquela vaga, que senão você vai bater em um, em outro, vai dar problema. Começaram a entender porque eu casei 3 vezes. Sabe? E a minha primeira mulher, que é a mãe dos meus 3 filhos, só tive filhos com ela, é minha melhor amiga mulher. A gente liga para desabafar, para contar. Ele me contou isso, eu falei, isso é uma coisa. E é amiga da minha atual mulher, nós viajamos juntos para a Europa agora, juntos. Ela vai, minha mulher, vai para São Paulo comigo, que todo mundo está lá. É porque você conseguiu resolver. Sim, é resolvido. Mas eu me resolvi de um jeito. É lógico que a separação foi traumatizante, envolvia filho, papapá. Mas depois de um tempo a coisa foi, por vontade mútua, minha e dela, de a gente se dar bem. Sim. E nos tornarmos amigos de verdade. E tem em comum, né, que são os filhos. Né, e o meu casamento atual, a gente colocou uma regrinha, que a gente casou no papel, até com uma questão social, da família dela, blá, blá. Mas a regrinha é que a gente namora. A gente tem que ter medo de perder um ou outro. Isso a gente brinca, né? Ela me pede namoro às vezes, eu peço a ela de namoro às vezes. Tem aceito até agora, eu também. Espero que continue. Porque eu não acho que o casamento seja uma coisa definitiva. Tanto é que a minha regra, assim, o casamento tem que ser bom para os 2. Ah, sim. Não é? Sempre, casamento. Eu tenho amigos que carregam casamentos de 40, carregam é o verbo certo. Aliança. Carregam casamentos que não aguentam e não se separam por questão de dividir dinheiro com a noiva, com a mulher que teve com eles 40 anos. É difícil isso, né? Mas a gente ainda está numa sociedade muito materialista. E muito machista muito, também. Parece assim, que o dinheiro é do homem. É. Só que ele conseguiu com ela, no bastidor ou em qualquer momento da vida. A pessoa que é apegada ao material, ela sofre. Bastante. Muito. Ela sofre muito. Então, às vezes, você tem que saber abdicar, você tem que saber perder para você ganhar. Você perde para ganhar. Na minha vida, eu nunca fui muito apegada a isso. Eu também nunca fui. Eu, às vezes, eu perco para ganhar. E eu ganho. E eu ganho mesmo. Dinheiro para mim, tanto faz. Ô, Jana, qual o seu signo? Capricórnio. Tinha certeza. Comigo. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão que eu estou conversando com meu marido. Olha a situação. Olha, pera aí, meninas, eu estou perdendo meu poder aqui nesse podcast. Qual dia? 8 de janeiro. Eu sou 19 de janeiro. E o meu marido 20. Olha. Ele está no último dia. Não, ele é 22 de dezembro, ele é o primeiro dia. Primeiro dia. Ele é o primeiro dia de Capricórnio. Então, essa questão de signo, né? Eu não sou de ler horóscopo, nada disso. Mas existe muita ciência atrás disso. Muita. E personalidades de signo batem muito em algumas coisas comigo. São comportamentos mesmo. O Capricórnio já foi eleito o melhor signo do zodíaco, cá entre nós, hein? Tenho lá minhas dúvidas. Vocês parem, hein? Nem eu aceitei o título. Mas o que eu quero dizer de verdade é assim, essa maneira de levar a vida, onde a cumplicidade, a parceria está envolvida,
Nós estamos falando muito de família, nós vamos sair um pouquinho da família daqui a pouco. É o segredo para a coisa funcionar. É segredo. Com Né? certeza. Não tem entendimento. o que você não faz, o que eu não faço. Porque, assim, duas pessoas que se relacionam são duas pessoas com histórias diferentes, Lógico. bagagens diferentes, criações diferentes. Lógico. Então, é uma arte fazer com que tudo funcione? É uma arte. É verdade. Tem que ter um entendimento, tem que ter uma doação, tem que ter uma busca, entendeu? Uma Uma parceria. compreensão, porque tem que ter tolerância. Porque se não houver isso, nada dá certo. Nada. Nenhum relacionamento dá É certo. verdade. E não é só do casamento, né? Quando você coloca relacionamento, se você não tem um sócio, é um casamento. Quando você está ali numa sociedade É. que E você detalhe, divide né? coisas. Ninguém é propriedade de de ninguém. ninguém. Eu acho que isso está acontecendo muito nos dias de hoje, porque está tendo muita traição, né? A traição é o pecado do momento, assim. Eu falo que é o pecado Triste, absurdo, é. né? Por que traição? Porque as pessoas elas não têm a coragem Isso que eu ia falar. de chegar para outra pessoa e Não falar dá assim, mais. eu não É. quero mais você, É. porque eu não gosto mais de você. E quando se parte da mulher, Entendeu? o homem não se conforma. Não se conforma. E dá no que dá. Né? E dá no que dá. Não, e mesmo assim, tem todo um jeito para se falar também, entendeu? Sim. Lógico. Você não quer mais aquela pessoa, você gosta de outra pessoa, você tá afim, você tá querendo algum tipo de outros relacionamentos, seja franca, porque ninguém é obrigada Isso a quando passar chega por, nesse sabe? Quando chega nesse ponto né, de a pessoa atrair a outra, já não existe mais nada. Já acabou. Então, já acabou. Já. E aí vem a falta de coragem. Coragem de dizer, né? Ó, não consigo mais. Aí tudo bem, você segue a sua vida, eu sigo a minha. Então, o relacionamento é muito abusivo, que eu vejo a parte abusiva do relacionamento, nessa falta de coragem. E tem muito homem que vai realmente para a traição. A gente fala muito do homem porque é uma porcentagem maior, e aí existem Sim. mulheres que também desgostam, não querem mais, levam muito tempo para sair de um relacionamento, mas a probabilidade de uma mulher ir para a traição é muito menor, porque ela sai disso. Porque a mulher é sentimental, Exatamente, né? é o A mulher, ela se O homem entrega. é visual, o homem é outra pegada. Mas É. vamos, olha, meu pai do céu, como foi gostoso chegar até esse ponto, onde tem que discutir o relacionamento, Sim. né? E como vocês já estão no nível de entender que relacionamento é parceria, é divisão, é chegar junto. Um caiu, o outro fica em pé, um cuida do outro. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu acho isso a base. Eu, de verdade, acho que isso é o segredo do relacionamento. O amor é ótimo. A paixão, como dizia o Jô Soares, né? Paixão é uma doença. A paixão acaba, aí que começa o amor. E a gente tem que tomar bastante cuidado e não segurar casamentos ruins por troco de traição. Eu tenho amigos meus que têm amante e é uma vida maluca. É uma vida maluca. É uma vida maluca. Sim. Tô Entendeu? entendendo mesmo. Tem, mas não tem, tem, mas não tem, tem. É uma vida na louca. realidade, né, aí se você E for tem analisar muitas o mulheres âmbito que- desculpa te espiritual das coisas, isso atrasa muito as pessoas. Nossa. Porque é uma energia Muito. muito ruim Eu que tô ele aqui, traz mas pra queria dentro tá ali. de casa. Daí, Você quando tem a gente- noção? Né? Você está com uma pessoa querendo estar com a outra? É. Ah, não consigo. Não, é consigo, horrível. É uma Não sensação consigo analisar. horrível. Assim, é muito complicado isso. Chega de falar de família e casamentos e relacionamento, que vocês já viram que vocês dominam a arte. Vocês estão num nível de evolução fantástico. Eu gostaria que tivesse mais mulheres com esse pensamento e tivesse a coragem de encerrar ou de começar relacionamentos. Também pedir homem namoro, pedir em casamento. Eu acho que isso... A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Mas agora vamos falar um pouquinho da Janaína, que tem uma carreira profissional bastante interessante. Hoje, como é que está a sua vida profissional, Janaína? O que você está fazendo da vida? Eu sigo você no Instagram, mas nem todo mundo acha que segue você. Sim, eu no Instagram eu tenho diariamente um serviço que eu sempre presto, sempre prestei desde a época da TV A Tribuna. moça do tempo. todo mundo me pergunta. Aliás, vocês estão dando notícia boa, né? A moça do tempo. Não tem jeito, Não tem, isso né? continuou, né? E o pessoal realmente confere. As minhas fontes são bem Bem fidedignas, seguras, né? Não, tá bem dando certo, seguras, vai chover até amanhã, né? E aí, além da previsão do tempo, eu tenho bastante parceria, né? Nessa linha de saúde e qualidade de vida,
Eu prezo sempre para mostrar realmente o que vale a pena, né? O que é o melhor, o que vai fazer diferença na vida das pessoas. E assim, logicamente, muita gente me procura, mas eu dou uma selecionada em tudo, né? E eu acho que por isso que eu falei, nem tudo é dinheiro, né? Você tem que fazer diferença na vida das pessoas de uma outra maneira. Então, tudo que eu confio, eu mostro. Então, passa meio que por um crivo mesmo. Vale a pena. Se eu falar assim, nossa, vale a pena, vai por mim que vale a pena. Você não vai fazer uma entrevista por cachê. Não, ela influencia bem. Ela influencia bem. Não, eu sei. E assim, é porque eu gosto, é porque vale a pena mesmo. Sim, não é porque você mostra um produto que não vale a pena. Ou que você não acredita naquele produto. Outro dia me falaram assim, você é blogueira. Eu falei, então, eu não, acho que eu não sou blogueira, não. Eu acho que eu sou uma pessoa que acredita no que eu falo. E acredito em tudo que eu estou mostrando, porque às vezes a pessoa é paga para fazer determinada coisa só por pagar e ela está falando que o negócio é bom, e às vezes não é bom. Fatioli falou disso aqui. Então assim, eu acho que não é por aí, entendeu? Porque o meu histórico é jornalista. O meu histórico é jornalista. Eu sou jornalista. Então o jornalista, ele já apura. Ele já sabe, ele já... Cara, é uma coisa de doido. É de doido, a gente vai atrás da fonte. Eu vou atrás de tudo. E não é diferente, né, quando você está fazendo um trabalho hoje nós somos inundados por propagandas pagas, merchandising, de remédios milagrosos, que resolve todo o problema de artrose, de artrite. Eu tenho o maior cuidado de jeito Mas é uma coisa... Eu vejo um rádios grandes e TVs grandes parar o programa para entrar um cara falando 4, 5 minutos sobre pílulas milagrosas que vão resolver artrose, artrite, vai resolver visão. Você toma uma pílula, vai enxergar melhor, seja o que for. É assustador isso. Mas é o que você falaram aqui. É quando você não é seletivo. É quando o teu filtro não funciona. A pessoa está paga para falar que ela vai lá e fala. Ela vai falar, exatamente. E ela não usa o produto, provavelmente. Eu tenho um compromisso com a verdade. Tem gente que não tem essa prioridade, mas eu tenho um compromisso com a verdade. Você sabe que sobre isso... Em tudo na minha vida. Eu tenho visto bastante o teu Instagram, assim como vejo a Cris também, e você gosta muito, e você acabou de dizer isso, divulgar aquilo que você acredita. Sim. É uma regra sua que eu acho perfeita, obrigatória até. Eu acho que um bom jornalista com a DNA jornalístico não acreditar naquilo que está falando, esquece. Mas eu vejo você se envolver em vários setores. Você acabou de abrir o podcast falando de uma linha de óculos femininos, né? Sim. Os homens não estão... E tem unissex também. Tá, que eu achei que era só feminino. E aposto que agora você vai se focar muito nisso. É um projeto, né? É um projeto. Na realidade, assim, quando eu comecei a fazer isso... Eu tive no Cruzeiro outro dia. Exato. E teve o desfile dos óculos no Cruzeiro. O lançamento foi no Cruzeiro. Ai, que legal. Eu comemorei os 3 anos do Melhor da Vida no Cruzeiro e teve o desfile dos óculos. Esclarece o que é Melhor da Vida, só para a pessoa lembrar do começo do podcast. Melhor da Vida é o teu programa. Meu programa de TV. Na Santa Cecília. Que passa no Santa, sexta às 9 da noite, sábado às 2 da tarde, domingo às 5 da tarde e terça-feira tem uma outra reprise às 9 da manhã. Olha que legal. E aí, esse lançamento, essa coleção, como eu falei, tem tudo a ver com a minha história. Eu tenho uma origem muito italiana, apesar do Rony ser alemão, eu tenho uma origem muito italiana, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Até por parte de pai é mais forte ainda. E eu falei o seguinte, eu quero óculos, se eu for lançar alguma coisa, eu quero o melhor que tiver. E realmente Deus nos deu o melhor, entendeu? Nós estamos quase que... O melhor. A palavra. Então, assim, você põe, né? Gente... Nós estamos quase lançando isso. Já lançou? Já lançou? Não, porque eu que não sou jornalista, eu me sinto certo que eu estou dando um furo. Não estou. Já existe isso. Já está nas redes sociais, tudo. Não, a gente está vendendo pelo site. Ah, tá, que legal. Pelo site. Divulga teu site agora, hein? Tem até um provador virtual que as pessoas elas podem entrar e aí eles estão aperfeiçoando cada vez mais. Na minha anotação. Fala o teu site do óculos. alebugno.com.br. Ale, de Alessandra, tá? Alebugno. Bugno é B-U, G mudo, N-O. N de navio, O.
E lá vai encontrar a linha de óculos. Vai encontrar a coleção Renascença. Coleção Renascença, que é a minha coleção. Que legal. A Lei, ela é curadora, ela já trabalha com óculos há um tempo e ela conhece muito desse universo, né? Então, até mesmo como eu cheguei a ela, né? Foi depois de um podcast. Foi? Era a pergunta que eu ia te fazer em seguida. Como eu cheguei a ela? Foi depois de um podcast. Tá ela vendo tem o valor do podcast também? E aí eu estava fazendo o podcast, quando acabou o podcast, ela veio conversar comigo e assim, eu senti uma vibração tão forte, tão linda, que eu não tive dúvidas. Você sabe que eu resolvi fazer o podcast? Eu leio a Bíblia todos os dias. Em casa é uma coisa que a gente gosta muito. E foi uma cutucada que eu recebi, dizendo, Deus perguntando qual era o meu dom. E eu falei, meu dom é ser pai, né? Aí à noite fui deitar com aquele, falei, mas meus filhos já cresceram, estão todos casados, estão todos empregados. Agora é só ser pai e avô. Mais avô do que pai. E aí eu acordei e falei, puxa vida, está me faltando alguma coisa, que eu não gostei de me aposentar. Foi horrível. Eu fiquei 6 meses aposentado e começou a me dar aflição. Eu deixei um monte de terno em São Paulo, um monte de coisa. E aí eu acordei com essa ideia de fazer um podcast. Para deixar um legado. E eu comecei o podcast aos 70 anos de idade. Ano passado, né? Foi o ano passado, maio, junho, não me lembro. Eu não tenho nem um ano de podcast. E você não sabe como é bom isso para mim, como isso está vibrante na minha vida, porque eu estou conhecendo pessoas iguais a você e outros que eu estou conhecendo, e também me preocupado em levar a qualidade de informação. E quando entra nessa área de empoderamento feminino, meu sangue ferve, porque é muito... Encontrar homem... Eu já entrevistei homens poderosos aqui. Sim, com certeza. Entendeu? Que não entram nessa seara. E a gente precisa dos homens. Não, mas é isso. A gente precisa dos homens poderosos. Mas é verdade. Eu amo o homem inteligente. Não, mas é verdade. Mas isso, as pessoas... Só para deixar isso muito claro, o poder, de verdade, ele está ainda muito na mão dos homens, no sentido financeiro, tal. Sim. Mas eu já conheci CEO femininas que dão um baile em homem, mas que enfrentam resistência. Sim, sim. Tem. Porque a mulher enraizado. É uma coisa. Mas isso é só com o tempo mesmo. Eu acho que a mulher... Ela mas vocês estão muito avançados. Eu estou conversando com o futuro. Vocês representam o futuro dessa mulherada que está aí. Aliás, essa que eu citei, a Sarah Ball, ela tem um programa, lançou um programa que chama Elas, onde ela fala do posicionamento, a importância do posicionamento da mulher, em qualquer situação. Fim de casamento, novo emprego, mudar de emprego, e mudar a escola de filho, agir, conversar com o marido, ser parceiro. Isso é muito importante. Voltamos para a família. Hoje esse assunto está pegado. Está vindo para a família. Mas vamos agora para a minha colaboradora. Cris, e com você? Como é que está a tua agitação profissional? A minha agitação profissional... Bom, eu dei uma parada, você sabe, né? Ano passado eu dei uma parada, até mesmo porque a gente está falando aqui tanto de família e de mulher, né? Eu tive um ano que eu precisei me recolher, até mesmo para fazer um caminho ali de entendimento com todos os hormônios gritando, brigando e falando o que está acontecendo, mulher. E foi bom para mim, né? Eu vim de um trabalho muito intenso que foi assessoria de imprensa. Você sabe, a gente jornalista acaba fazendo esse tipo de trabalho, né? E enveredei ali para política e tal. E eu nunca tinha feito. Apesar de todos os meus amigos jornalistas ter falado, mas você não faz, por que você não faz? Eu resolvi fazer. Eu fiquei quase um ano e meio fazendo. E depois disso eu precisei sair de cena, até mesmo para cuidar de mim, né? Lógico. E lógico que agora voltando, né? Ontem a gente teve até uma reunião aí, porque não tem jeito, né? O marido fica sempre, Cris, você precisa voltar para a TV, a sua cara é TV, né? A mensagem que... E aí ele tá assim, literalmente, me infernizando já há alguns meses, né? Enfim, eu acabo participando de alguns podcasts, tenho as minhas palestras, né? Que aí, como você leu ali na minha bio, eu dou aí workshop para as empresas, e aí esses workshops que eu levo para as empresas falando sobre comportamento no corporativo, ali no dia a dia, né, das empresas, como você se comportar de forma assertiva traz benefício
para a empresa. Então, essa parte das palestras e dos workshops, elas estão ativas porque eu estou sempre fazendo, né? Dentro do meu canal do Instagram, a minha assessora lá, que é a Carol, você sabe, né? Ela não veio hoje, Carol. Mas ela fica pegando no meu pé, você precisa pôr mais vídeo, você precisa gravar e tal. Falei, calma, Carol. Então, fizemos aí uma série, né, de 10 capítulos, levando ali uma mensagem uma vez por semana, falando, e o tema é olhar para dentro. Então, dentro da minha palestra e do meu workshop, que é olhar para dentro, eu conduzo ali equipes e também pessoas. Cris, por que você não atende no particular, né, e no individual? Porque nesse momento eu acho que vai tomar muito tempo, então eu consigo levar toda essa parte comportamental, que é quando você olha para dentro e entende o que você está passando e como você está passando, você se cura e se sara de verdade. E isso externa na família, externa, né, no corporativo, com os colegas de trabalho. Então, esse trabalho, que é o projeto Olhar para Dentro, ele está bem mais ativo agora, nesse momento. Mas eu estou fazendo aí, foi novembro do ano passado, fiz alguns contatos e tenho aí a intenção de voltar para a TV. Não sei como vai ser ainda. Agora você me deu o insight que eu estava esperando. Não sei como vai ser ainda. Eu conheço o Neto, que é o marido dela, e eu viro mais um apoiador dele. Porque vocês duas têm uma empatia com a TV. Imagina eu que não entendo nada disso. Eu vi muito nela um pouco de mim. Mas é por isso que você está aqui. Eu enxerguei as duas muito... não tinha, assim, não conheço, assim, muito, né? Eu conheço a Janaína do Tempo, que era da época da Tribuna e tal. E na época que eu fazia faculdade de rádio e TV, então a gente acaba assistindo bastante para entender o universo. Mas aí hoje aqui, ouvindo um pouquinho da história dela, vendo, assim, ela... Aí eu falei, poxa, tem um pouco de mim ali, entende? E aí, é por isso que você falou, no começo você falou, eu achei que vocês tinham coisas em comum, por isso uni as duas sem falar, enfim. Eu não contei para nenhuma das duas, só hoje que ela ficou sabendo. Aí eu falei, poxa, bacana. Então, eu acredito em encontros. Eu também. Basta ver o encontro seu. Como é que você chegou a mim via Neto? Exatamente. Né? Eu acredito em encontros que o universo promove. Ela chegou a mim através da Verusca, que é uma amiga em comum, e está aqui hoje com a gente. Sim. Mas assim, para a gente poder se encontrar. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso para mim emana energia. Estamos aí, Zé. A gente está sempre se comunicando. Então, olha, eu só posso dizer para vocês uma coisa. Eu me sinto privilegiado de estar com vocês aqui hoje. Eu vou dizer que eu represento a classe masculina? Sim, sou homem. Mas o orgulho que eu tenho de estar com vocês é gigante. Como eu já falei, já entrevistei aqui empreendedores, milionários, investidores, Mas ver esse posicionamento de vocês e a vontade de trabalhar, de fazer coisas... A Cris está com o projeto de voltar para a TV. Tomara que volte mesmo. Você tem potencial para apresentar qualquer tipo de programa que não seja de mortes e crimes. Não. O Quatro Estações é um programa leve. Quatro Estações é um nome tão bonito para fazer. Quatro Estações, bonito. Não é um bonito programa. Eu gosto muito desse nome. Foram 6 anos no ar. Você tem uma bagagem no seu HD pessoal que tem que ser colocado isso a mais pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que enxergar, acho que a gente tem que enxergar os nossos talentos. A mulher tem que olhar um pouco mais para ela, para que você veio e qual é a sua missão. Porque o caminho do homem é quase uma rodovia sem pedágio. Eu gosto de metáfora. A da mulher tem pedágio a cada 50 quilômetros. Assim, a mulher é cobrada porque não casa. É cobrada porque casou. Quando vai ter o filho. E não sei mais o quê. Você vai trabalhar e quem vai cuidar dos seus filhos? É uma loucura isso. O homem sai primeiro, vai trabalhar e tchau, e está certinho. Então, realmente, por isso que eu falo que a rodovia do homem não tem pedágio. De vocês é outra história. Não acredito que está acabando. Já. Está acabando? Meu Deus, né? Uma hora já passou. Meu Deus.
Acabei de receber um aviso da produção. Essa produção. Gente, esse lugar aqui é incrível, né? É incrível. Aqui do Max, O né? Tela VIP é top. É muito legal. Muito legal. Conheço o Max há muito tempo. O Max é um querido, Olha. né? Olha, o meu problema- Max aqui... até nos Estados Unidos fez vídeo pra mim. Jura? Olha. Mas hoje quem te fotografou? Fala pra mim. Max? Não. Você. Lá. O Max fez vídeo. Porque o filtro dela não gostou do resultado. Aí a outra profissional levantou e fez da colega. O Max é o profissional do vídeo, dos cortes, né? E esse calor, esse carinho que ele recebe a gente aqui. Max, um beijo. É lindo. Então, toda vez que a maioria dos convidados que eu chego aqui conhece o Max. O Fatioli, quando viu ele aqui, falou: não acredito. O Fatioli foi um comédia. A gente dividiu o palco, né, num evento, e assim, eu desse tamanho e ele desse tamanho, né? Daí falava, gente, como é que eu faço? Eu pulo, amigo. Ele pula. Então vamos fazer o seguinte, agora por conta dos horários. Cris Souza, eu vou deixar algum minutinho para você. Se eu não perguntei, você não abordei algum tema, para você complementar essa coisa rica que a gente teve aqui hoje. Eu vou aproveitar o meu tempo aqui para agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, Amém. Né? Ao universo que fez esse movimento para que nós pudéssemos estar aqui. Você é um querido, né? Mora aqui no meu coração. Obrigado, você também. E hoje conheci uma pessoa que adentrou meu coração também. Que bom. Janaína, muito prazer, né? Foi ter conhecido você. E que bom que a gente tem mulheres assim, né? Como nós, vamos dizer, como nós, que levamos a comunicação assertiva, a comunicação amorosa, aquela comunicação que chega aonde muitas não chegam, né? Num mundo onde está acontecendo tanta coisa feia, tanta coisa ruim com as mulheres, a gente consegue resgatar um pouquinho disso e levar amor para as mulheres. Então, fica o meu beijo aqui hoje, né? Pro Zé, né? Pro podcast, pra Jana, pessoal aqui do estúdio. E até a próxima. Eu agradeço, carinho. Imagina, é um prazer Você enorme ter você aqui. querida, você também é um querido. Imagina, Janaína, é sua vez agora de colocar o que você entender, que precisa ser falado. Eu queria complementar uma coisa muito linda. Quando você fala de amor, eu sempre falo isso. Amor, o que é amor? Amor é Deus. Amor é uma manifestação de muita bondade, de muita compaixão, de muito respeito, de muito olhar o próximo. Isso é amor. Isso é Deus, na minha concepção. Então, quando existe amor, existe algo que vai muito além dos nossos olhos. E que tudo acontece de acordo com o que a gente não planeja. Tudo acontece de acordo com os planos dele. Os planos são de Deus. Entendeu? Então, assim, acredite sempre no seu potencial, mas deixe as coisas fluírem como tem que fluir nas mãos dele. Eu saio de casa falando que a sua vontade seja feita na minha vida no dia de hoje. É isso aí. E se não der tudo que eu planejei, está tudo certo. Porque outras coisas melhores Porque o plano virão. dele era outro. Certeza. Na minha vida sempre foi assim. Tudo que acontece é dessa maneira, porque eu deixo realmente tudo fluir. E assim, eu só tenho que agradecer, porque as pessoas entram na nossa vida também não é por acaso, como a Cris falou. Então, olha, vocês são demais. Adorei estar aqui. Que bom, obrigado. E poder compartilhar um pouquinho dessa história com todos que estão nos acompanhando. Muito legal. Então, senhores, olha o que eu fui fazer. Você falou de plano de Deus e está a prova aqui. Vocês não se conheciam pessoalmente. Eu conhecia a Cris, não conhecia você, mas temos uma amiga em comum. Eu pensei comigo, é interessante, as duas, como eu brinquei com ela, são farinha do mesmo saco. Por que eu não convido a Cris para ir participar e conversar com a Janaína? Eu pedi à Janaína que me desse 10 perguntas para montar um roteiro. Ela falou, não. Eu saí desse podcast melhor do que eu cheguei. Porque eu convivi aqui pouquíssimo tempo, muito pouco tempo, mas um tempo de muita qualidade, com mulheres que são referência para as outras mulheres que estão aí olhando o universo acontecer e não saem para a luta. A vida é difícil? É difícil. Mas tem que ter fé, determinação, foco e coragem. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que têm ideias ótimas, mas não saem da gaveta. Aí não acontece.
Eu sempre cito uma passagem da Bíblia que diz, quando Lázaro estava lá morto, e Deus não empurrou a pedra. Fizeram esforço, ele não empurrou, ele só fez o milagre. Quem empurrou a pedra foram as pessoas. Sem esforço, não tem milagre. Nada na sua mão vai cair do céu se você não se esforçar. Então é assim, me sinto hoje agradecido e abençoado por ter tido esse privilégio de conversar com duas super mulheres, que a gente conseguiu conversar aqui. Agora nós temos uma linha de óculos, está chegando aí no mercado. A Cris voltando para a TV e o Zé Café continuando trazendo informação de qualidade. Então, senhores, esse é o Zé Café, esse é o nível de qualidade que eu quero, trazer pessoas que tenham conteúdo, história, motivação. Jamais vou fazer polêmica aqui, não vou ter entrevista política, não vou entrevistar palmeirense com corintiano, nada disso. Então, o que eu quero do podcast Zé Café é informação de qualidade. Coisas que motivem as pessoas a mudarem seus hábitos. As pessoas, às vezes, estão querendo sair de uma situação e, depois de um podcast desse, acabam recebendo a força que precisavam. É isso que eu quero. Então, sigam, compartilhem, ativem as notificações e curtam o Zé Café. Muito obrigado e até a próxima.